Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma síntese, né, de todos os tópicos daí que a gente já estudou até agora, de forma remota, né? Que eu tinha prometido para vocês fazer um tira-dúvidas das dúvidas que vocês postassem lá no fórum, né? Teve turma que postou bastante dúvidas. Outras turmas não postaram muita coisa. Teve a turma que uma pessoa só postou lá, tá, gente? E aquela atividade também valia nota, né? Então, quem não tá fazendo as atividades tá ficando sem nota, tá? Então, vamos fazer aí as atividades, tá? Então, o assunto que a gente vem estudando de forma remota, né, desde que começou até agora, são as membranas, né? Membrana plasmática. Então, eu vou fazer um apanhado, assim, geral do que a gente já viu e incrementar alguns assuntos, né, que a gente ficou de ver ainda, tá? Lembrando que, até agora, o último tópico que a gente viu foi transporte ativo, né, da bomba de sódio e potássio, tá? Então, o que é a membrana plasmática? Do que ela é formada, né? A membrana plasmática ela é formada principalmente por fosfolipídios, proteínas e uma pequena quantidade de glicídios, tá? E sendo que o lipídio mais comum da membrana plasmática é o fosfolipídio, né? Eu mandei, acho que foi na primeira atividade remota, eu mandei para vocês um pedaço, né, do capítulo do livro do Albert, né? E nesse trecho do capítulo, vocês podem ver lá, tem bastante esqueminhas, né, de como que é um fosfolipídio. Então, qual que é a estrutura básica do fosfolipídio, né? Que eu até pedi uma atividade para vocês desenharem, identificando a estrutura certinho. Quem fez, lembra, tá? Então, vamos relembrar aí qual que é a estrutura básica de um fosfolipídio. O fosfolipídio, ele tem aí uma cabeça, tá? Tem essa parte que é formado por um fragmento colina, um fragmento fosfato, um fragmento glicerol. Então, essa parte formada por esses três fragmentos é chamada de cabeça. E essa cabeça, ela é hidrofílica. O que é hidrofílico? O que vocês lembram do termo hidrofílico? Hidrofílico é a substância que ela tem afinidade com a água. Então, é chamado hidrofílico. Então, essa cabeça do fosfolipídio, né, ela é hidrofílica, ela tem afinidade com a água. Já essa partezinha, né, que parece umas perninhas do fosfolipídio, é chamada de cauda, tá? E essa cauda, ao contrário da cabeça, ela é hidrofóbica. O que é hidrofóbico? É que não tem afinidade com a água, tá? Então, o fosfolipídio tem essas duas características, né? Ela tem essa cabeça hidrofílica e tem a cauda, né, hidrofóbica, tá? Por isso que o fosfolipídio também é chamado de substância anfifílica, tá? Então, vocês podem ver que uma das perninhas, né, do fosfolipídio, ele é meio quebrado, ele tem uma quebrazinha, né, na cauda. Por quê? Porque tem uma dupla ligação, que é chamada de dupla ligação cis, tá? Que confere esse aspecto, né, de perninha quebrada, tá? Então, o fosfolipídio, ele tem 4 tipos básicos, né, de fosfolipídio, como a gente viu lá naquele mesmo capítulo também, né? Então, tem uns nomes novos aí, que algumas pessoas, logicamente, normal, sentiam um pouco de dificuldade em diferenciar e tal. Então, quais são esses tipos de fosfolipídios? A gente tem o fosfatidietanolaminina, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, esfingomielina e esfingosina. São tipos aí de fosfolipídios, tá? Você precisa decorar, não precisa decorar, mas basta você entender a estrutura deles, tá? Então, o fosfatidietanolaminina, o fosfatidilcerina e a fosfatidilcolina, eles têm fragmentos de glicerol na sua estrutura, tá? E a esfingomielina e a esfingosina, eles têm aí fragmentos de esfingosina nessa estrutura. Então, os que têm fragmentos de glicerol são chamados de fosfoglicerídeos, né?
e os que têm fragmentos de esfingosina são chamados de esfingolipídio, tá? Que algumas pessoas aí expressaram um pouco de dúvida, né, com relação a essa nomenclatura desses fosfolipídios, tá? Mas a diferença é bem boba, tá? A diferença aí é bem simples, né? Daí é estrutural mesmo, que muda aí esse nome deles, tá? A membrana plasmática, ela também contém colesterol, tá? Então, o colesterol aí, o tipo de lipídio, né? Ele vai estar também em grandes quantidades na membrana. E o colesterol, ele é uma estrutura mais rígida, né? Ele confere uma certa rigidez à membrana plasmática. Outra coisa que a gente estudou também que a membrana plasmática tem, o que? Proteínas, tá? Quem lembra lá das proteínas? São dois tipos de proteínas que a gente tem na membrana plasmática. A gente tem as proteínas chamadas integrais e as proteínas chamadas periféricas, né? Qual que é a diferença entre as duas, tá? As proteínas integrais, elas estão mergulhadas na dupla camada de lipídios, tá? Interrompendo aí a continuidade da camada de lipídio, tá? Já as proteínas periféricas, elas não estão mergulhadas na dupla camada, elas estão aderidas a uma extremidade, né? A extremidade ali da membrana, então ela não atravessa, né, a membrana, né, plasmática, tá? Então essa que é a diferença entre esses dois tipos de proteínas. E aí que entra essa denominação de mosaico fluido, né, que foi dúvida também de algumas pessoas que comentaram lá no fórum que não entenderam muito bem o que era esse mosaico fluido. Tá, então, o que é um mosaico fluido? Né? Vai ser o quê? Essas proteínas, né, inseridas na membrana, juntamente com o quê? Com os fosfolipídios ali inseridos, e eles ficam, né, eles não é uma estrutura rígida, imóvel, não, é totalmente móvel, né, eles ficam ali compondo, né, essa estrutura ali da membrana, tá? Então, é um mosaico, então recebe essa denominação de mosaico fluido, né? Por causa desses componentes, né, que ficam ali fazendo parte da membrana, um mosaico fluido, tá? Algumas dessas proteínas, né, que eu citei, atuam no transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula, tá? Outras dessas proteínas são que moléculas receptoras que se ligam a substâncias extracelulares, desencadeando alguma atividade dentro da célula, tá? E a gente tem também os glicídios, essas estruturazinhas que ficam para fora da célula. O que são os glicídios? Eles são formados por pequenas cadeias de monossacarídeos, localizados, claro, na face externa, né, da membrana, aqui nessa parte, como vocês estão vendo aí na figura, na face exterior, né? Alguns desses glicídios se ligam aos lipídios, formando glicolipídios, tá? Por isso deve o nome glicolipídio, porque são glicídios que se ligam a lipídios. Mas a maioria está ligada a proteínas, compondo o que? Os glicoproteínas, tá? Então vem daí também esse termo. Outra função dos glicídios, eles permitem que uma célula identifique outra do mesmo tecido, promovendo a adesão entre as células. Isso é muito importante, tá? E eles também participam da identificação de uma célula estranha. Ele serve ali como receptorzinho na superfície, né, como uma identidade daquela célula, onde outras células, né, podem ali se ligar e reconhecer aquele tipo de célula, tá? Então, essa é a parte da estrutura da membrana, tá? Para quem ficou em dúvida sobre essa parte. E aí vem a questão do transporte, né, de substâncias através da membrana. E algumas pessoas também postaram lá que tinham ficado com certas dúvidas, tá? Então, a membrana, ela não é uma barreira que impede a passagem de substâncias, não. Tá? Há uma constante troca de substâncias aí entre a célula e o meio externo, tá? Só que apenas substâncias necessárias devem entrar ou permanecer na célula, tá?
tá? Outras substâncias indesejáveis devem sair ou permanecer fora da célula, tá? Então, por isso que a membrana chamada, uma das características dela é a permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana ela é seletiva, não é tudo que consegue atravessar a membrana, tá? Então, a gente tem aí alguns tipos, né, de transporte através da membrana. A gente tem dois tipos, o transporte passivo, tá? E o transporte ativo. O passivo, a gente tem aí difusão, né? A gente tem também a osmose. E qual que é a característica do transporte passivo? O transporte passivo, ele vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, tá? Por isso, ele não gasta energia. Por quê? Porque as partículas, né, elas não vão ter trabalho nenhum de ir para um meio onde elas estão em muito alta quantidade, né, em grande quantidade, para ir para um meio, para se dispersar para um meio que está em pequena quantidade. Então, isso não tem trabalho nenhum, tá? Então, não vai gastar ATP. Já o transporte ativo, né, a gente tem como exemplo aí a bomba de sódio e potássio, que foi esse último assunto aí que a gente viu, né, que a gente estudou, que vai o quê? De um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, é o oposto, né? Então, por isso, gasta energia, tá? E o que é a difusão? A difusão nada mais é do que a capacidade de partículas, né, átomos, moléculas ou íons, né, de gases e líquidos, tem de se espalhar uniformemente, na capacidade que essas partículas têm de se espalhar uniformemente por todo o espaço disponível, tá? Então, há um fluxo maior de partículas da região mais concentrada, né, onde há uma quantidade maior de partículas, para a região menos concentrada, né? Então, a gente usando uma comparação bem atual, né? Quando se fala assim, o vírus, ele tem se difundido muito. O que você entende? O que é de se difundir? É se espalhar, né? Então, o vírus, entende-se que ele está se espalhando de uma região onde ele está em maior quantidade para regiões onde ele está em menor quantidade. Por exemplo, de uma região que ele está em maior quantidade, Porto Velho, para regiões que ele está em menor quantidade, outras cidades do interior, por exemplo, tá? Então, difundir nada mais é do que ocupar espaços até então não ocupados por essas partículas, tá? Então, esse tipo de movimento chama-se a favor de um gradiente de concentração, tá? Porque você não vai gastar energia para ter esse tipo de transporte. Já o transporte ativo, você vai contra um gradiente de concentração, porque você vai de onde você está onde tem menos concentração para onde tem mais concentração. Então você vai ter que gastar energia para você conseguir fazer esse tipo de transporte. Por isso que a gente precisa da bomba de sódio e potássio, ATPase, né, é o nome dela, bomba de sódio e potássio ATPase. Por que a ATPase? Porque ela gasta ATP, né, que é a nossa molécula energética, para conseguir realizar esse transporte, né? Que mais que a gente tem aqui? A gente tem a osmose. Na difusão, a gente viu que trata-se o quê? De partículas, né? Do transporte aí de partículas. A osmose trata-se da passagem da água, tá? De uma solução para outra, né? Através de uma membrana semipermeável ou de permeabilidade, né, seletiva, tá? Então, a osmose aí trata-se da água. Como que é a osmose nas células animais? A gente vai usar um exemplo aqui de uma célula sanguínea, a hemácia, né? Vocês já ouviram falar aí da nossa hemácia, tá? Se a gente fizer um teste, a gente vai utilizar para esse teste uma solução isotônica. O que é uma solução isotônica? Vamos lembrar aqueles conceitos lá que a gente estudou naquela aula que eu mandei o vídeo para vocês na aula passada? Acho que retrasada, né? Conceitos de hipertônico, hipotônico e isotônico. A solução isotônica
O que é uma solução isotônica, gente? Nada mais é do que aquela solução, né, onde as concentrações estão igualadas, né? Uma solução isotônica, ela é caracterizada pela igualdade, né, de concentração de soluto nas soluções, né? Então, em uma solução, eu vou ter a mesma quantidade de soluto que na outra solução, tá? Já na solução hipertônica, o que é uma solução hipertônica? É aquela solução que tem uma alta concentração de soluto. Já a hipotônica é o contrário, é aquela solução que tem uma baixa concentração de soluto. Aí eu vou pegar a minha hemácia para fazer o teste. Vou pegar a minha hemácia e vou colocar numa solução hipertônica, que é uma solução que tem muito soluto. O que vai acontecer? Essa solução que tem muito soluto, ela vai sugar a água, né? A água que está ali na minha hemácia. Então, a minha hemácia vai ficar uma hemácia bem sugada, né? O que vai acontecer com a hemácia é chamado de crenação, tá? A hemácia, ela vai murchar, né? Ela vai ficar crenada, tá? Então, é isso que acontece quando você pega uma célula ali normal, e coloca dentro de uma solução hipertônica, uma solução que tem muito soluto, né? Essa quantidade grande de soluto, eles vão sugar a água que tem ali naquela célula, deixando a célula murcha, tá? Se eu pego essa mesma hemácia, coloco numa solução hipotônica, que tem pouco soluto, o que vai acontecer com essa hemácia? Se essa solução ela tem pouco soluto, então a minha hemácia vai pegar, né, vai sugar essa água, né, dessa solução. E aí essa hemácia vai ficar grande, né, túrgida, com muita água, e vai sofrer o processo de hemólise, também chamado de plasmoptise. Ela vai se romper, né, ela vai ficar com tanta água que ela vai se romper. Já se eu pego ali essa minha hemácia e coloco na solução isotônica, onde a quantidade ali de soluto nas duas situações, né, tanto na solução quanto na hemácia é igual, o que vai acontecer? Nada, a minha hemácia vai continuar normal, porque a solução é isotônica. A solução nem tem muito soluto e também nem tem muito solvente, é uma solução ali que está equilibrada, em equilíbrio, então não vai acontecer nada ali com a minha célula. Se foi na hipertônica, né, que tem muito soluto, o que aconteceu com o soluto? Sugou a água da minha hemácia. Se foi na solução hipotônica, o que aconteceu? A minha hemácia acabou sugando a água, né, dessa solução. Então, é isso que vai acontecer quando você não tem o equilíbrio. As próprias células tentam aí manter o equilíbrio, né, e acaba ocorrendo, né, algumas situações aí desfavoráveis para a célula, tá? E aí, por último, a gente tem o transporte ativo, né? Como a gente viu, o transporte ativo, ele vai contra um gradiente de concentração e ele gasta ATP, tá? O transporte ativo, ele depende de proteínas carreadoras especiais, que com grande consumo de energia, né? Ou seja, com gasto de ATP, né, essas proteínas vão se combinar, né, com as moléculas que vão atravessar, no caso, sódio e potássio, né, e vão soltar essa molécula do outro lado, né, da membrana. No caso, se ela pegou essas moléculas de fora, essas moléculas vão se ligar, né, e vão ser soltas dentro da célula, né, e o oposto também é verdadeiro. A proteína, né, ela muda de forma com o gasto de energia, abrindo-se e deixando a substância entrar. Em seguida, ela se abre na face oposta e solta a substância do outro lado da membrana, tá? E assim vai acontecendo esse transporte ativo, né? O transporte dessas moléculas, né? De sódio e potássio. Não existe somente a bomba de sódio e potássio, porém ela é a mais conhecida, né? O transportador mais conhecido, mas há outros tipos de transporte também que podem ocorrer aí, tá? E aí vem outra questão, outro tópico que o pessoal também ficou em dúvida, algumas pessoas, né? Que são os transportes de grandes moléculas, que aí vão ser um transporte mediado por vesículas, tá? Então, a gente tem aí a endocitose, né, e a
exocitose, tá? Endocitose é para dentro e a exocitose é para fora. Bom, há dois tipos, né, de endocitose. A gente vai ter a fagocitose e a pinocitose. Tá? O que é a fagocitose? É onde a célula vai ingerir partículas insolúveis, relativamente grandes e visíveis ao microscópio óptico, ou seja, são partículas que não conseguiriam atravessar a membrana plasmática, são partículas maiores. E aí, o que a célula vai fazer para conseguir colocar para dentro essas partículas? Ela começa a formar uma invaginação, né? E aí, nessa invaginação, a molécula vai ficar ali dentro, né? Ela vai começar a entrar na célula, e aí, então, a célula ela vai começar a circundar, então, essa partícula, né? Insolúvel e relativamente grande. Então, o citoplasma ele vai formar expansões, que são chamados de pseudópodos, que são pseudópodos. Pseudo vem do grego falso e podos, pés. Então, como se fossem pés falsos, né? Ele vai começar a expandir, né, esses pés que vão envolver o alimento e colocar numa cavidade no interior da célula, tá? Em alguns invertebrados e protozoários, a endocitose serve de mecanismo de captura de alimentos, né? Então, eles vão utilizar esse processo, esse mecanismo para conseguir alimentos, né? E a pinocitose? A pinocitose é a mesma coisa, o mesmo processo, só que com líquidos, né? Quando a célula precisa capturar líquidos, né? Ou macromoléculas dissolvidas em água. Então, recebe o nome de pinocitose, tá? E a gente tem também a exocitose. O que é exocitose, né? É o processo de eliminação de produtos para o exterior da célula, tá? Esses produtos estão aonde? No interior de vesículas, né? Que se desfazem na superfície da membrana por um mecanismo que corresponde ao inverso da endocitose. Então, a exocitose é o inverso aí da endocitose. Enquanto a endocitose é colocar, né, para dentro da célula, nessa partícula grande, insolúvel, a exocitose é para mandar para fora da célula essas partículas, tá?